Obrigada. Ótimo te ter aqui conosco. Hoje nós estamos fazendo a segunda reunião sobre reforma tributária. A ideia no Derrubando Muros é que a gente meio que se nivele, se prepare para ver onde a gente pode ajudar. Num tema que para nós já era importante, depois da primeira reunião com o Sérgio, ficou muito clara a relevância e eu tenho certeza que hoje a gente vai sair ainda mais convencido aqui da reunião com você. Então, eu queria passar direto a palavra para o Samuel, que foi quem fez o meio de campo, te convidou, para te apresentar e logo a gente te escutar. Samuel. Obrigada, César. Zeca, bom, é um maior prazer receber Vanessa aqui no Derrubando Muros. Vanessa é advogada tributarista, professora do INSPER, e a Vanessa trabalhou, acho que muito tempo, no Centro de Cidadania Fiscal, que foi a instituição que congregou economistas, tributaristas, e não sei se algum administrativista também, mas congregou as pessoas que entendem desse tema para formular o projeto da PEC 45, que está lá na Câmara. Foi levado à Câmara ainda quando o Rodrigo Maia era o presidente da Câmara e chegou a ser aprovado, inclusive, na Comissão de Constituição e Justiça. O projeto está lá e, portanto, acho que a Vanessa pode nos apresentar o desenho do projeto e como que você vê, Vanessa, as grandes vantagens que a gente tem, como que esse projeto compara com o que é feito no resto do mundo. Às vezes tem pessoas que dizem que esse IVA é o IVA velho, tem a questão do comércio eletrônico, das novas plataformas. Como que vocês pensaram todos esses temas e quais são os motivos que te deixam tão confortável de que esse caminho é o nosso caminho? Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. A palavra está com você, Vanessa. Obrigada, Samuel. Muito obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com pessoas tão incríveis aqui, algumas que eu já conheço, outras ainda não. Algumas que eu conheço pessoalmente, outras, na verdade, só de ouvir falar. Obrigada mesmo, Samuel, pela oportunidade. Eu vou tentar não me sobrepor ao Gobet, eu imagino um pouco do que ele tenha falado, porque eu acompanho os estudos e as apresentações dele. Eu preparei aqui uma apresentaçãozinha, Samuel, se vocês puderem me habilitar, aí eu compartilho com vocês algumas telas. Só para eu organizar um pouco aqui o raciocínio. E aí... Você habilita, Vanessa? Você Acho que já deu, Vanessa. Vamos ver. Ainda não. Estou desabilitada ainda para compartilhar a tela. Quer que eu envio para vocês a apresentação? Agora deu. Tá. Agora deu. Eu, na verdade, habilitei o Armínio, mas o Armínio é só depois. Se ele quiser apresentar no meu lugar, eu não vou me opor. Tá bom. Deixa eu achar aqui. Aqui, acabei de encontrar. Deixa eu começar do começo. Espera aí que esse slide, eu estava terminando os ajustes aqui antes de entrar. Pronto, agora está no modo de apresentação. Uma injeção de otimismo no início, eu acho que talvez seja importante. A maioria das pessoas diz que a gente discute reforma tributária há 40 anos e nada aconteceu. Na verdade, a gente discute reforma tributária há muito mais tempo, desde o Império, mas é claro que as pessoas estão falando dessas iniciativas várias que foram apresentadas desde a Constituição de 88. Então, a gente tem aqui várias, em 91, 92, 93, 95, e depois vieram agora as mais recentes aí da nossa geração, que na verdade foram base aqui para o debate atual, que é essa de 2018, que o Samuel se referiu, que é a PEC 45, que depois foi meio que desmembrada na 110 no Senado, depois juntaram as duas numa comissão mista em 2020, em 2021 um relatório dessa comissão mista, e aí 2022, o ano passado, voltou só para uma delas, então a gente tem meio que, eu vou explicar isso direitinho depois, um pouco desse meio de campo ficou embolado aí, desde a última iniciativa de discussão de reforma tributária com a PEC 45 em 2018, que foi quando a gente preparou a versão do CECIF, onde trabalhávamos na época Bernard, eu, o Nelson Machado, o Eurico Desante e o Isaías Coelho.
Em 19 eu fui para o governo e eles continuaram trabalhando nesse desenho, inclusive na 110, lá com o Roberto Rocha, e agora em 23 o Bernard, que está no governo, retomando um pouco o debate da PEC 45. E por que uma injeção de ânimo? Porque, na verdade, essa multiplicidade de iniciativas, diferente do que as pessoas acham, elas vão levando a gente mais para perto da aprovação do que para longe. Como o Brasil precisa de uma reforma tributária estrutural muito profunda, é natural que isso venha a ser debatido e amadurecido de forma geracional. E acho que a grande diferença dessas últimas iniciativas para as iniciativas anteriores é que houve um grande aprendizado com os nós das iniciativas anteriores. A questão federativa, de como lidar com as existências de estados e municípios, e a questão setorial, de como lidar com as pressões dos diversos setores, além de um amadurecimento do próprio imposto, propriamente dito, né? Como o Samuel colocou, parece uma coisa muito inovadora a gente adotar um IVA no Brasil, mas, de fato, não é tão inovador assim. E, para deixar a gente ainda mais otimista, eu queria dizer que todos os países, ao longo do tempo, inclusive a Austrália, que tem um sistema tributário incrível, o Canadá também tem um sistema tributário muito bom, até a Nova Zelândia, eles estão sempre discutindo reforma tributária. A diferença é a dimensão que se discute esse tema. Aqui no Brasil, a gente está muito atrás nos temas tributários. Então, enquanto a Europa está discutindo como é que se adapta o IVA à economia digital, como é que eles migram para uma alíquota única. Na Austrália também discute como é que se tributa o setor financeiro, que é muito difícil, enfim. A discussão de reforma tributária nos outros países, nos outros continentes, ela é muito mais tópica e ela visa muito mais a modernização do sistema tributário. Aqui a gente está precisando adotar um sistema tributário que seja minimamente modernizável, já que o que a gente tem aqui é absolutamente intratável hoje, né? E no que se reflete isso, vocês devem conhecer vários desses dados, eu deixei aqui na apresentação, mais para ilustrar como a gente, de fato, tem um sistema tributário muito ruim, né? Na última versão do Doing Business, que era um documento editado pelo Banco Mundial sobre a dificuldade de pagar tributos, a gente só ficou na frente, a gente ficou quase em último lugar, né? De 190, quase 190 países, a gente ficou no 184, desculpa, e só quem ficou pior do que a gente era a Bolívia, o Congo, a Venezuela, a Chad, a República Centro-Africana e Somália. Então, a gente está, na verdade, a gente só está atrás desses países em termos de quanto pior o índice, pior a situação, né? As famosas 2.000 horas por ano que a gente gasta para pagar tributo é o dobro do penúltimo lugar, ou seja, de fato, o Brasil tem um sistema que tem esses índices de custos de conformidade refletem, claro, nos índices de dificuldade de fazer negócios. Isso para não falar de coisas mais difíceis ainda, que é, por exemplo, restituição de tributo indevido. Acho que a gente só devolve o imposto de renda que a gente faz ao ajuste anual. Todo o resto de tributo indevido que as empresas pagam não é restituído. Então, de fato, o Brasil tem esses índices muito ruins. Alguns que não são tão públicos assim, mas que também assustam. Por exemplo, se a gente comparar o contencioso tributário com o contencioso trabalhista, em 30 empresas, esse levantamento é de 2014, a gente vê que o tributário é responsável por 7 vezes mais em termos quantitativos do que o contencioso trabalhista das empresas. Então, por mais que a gente tenha um problema de contencioso trabalhista, o tributário, imagina, deixa o trabalhista no chinelo, né? Se a gente olha, por exemplo, o Brasil e a França, que tem sistemas tributários, tem os sistemas legislativos, né? Tem um direito de civil law muito parecido, uma aplicação da legislação muito mais literal e etc., mesmo assim a gente vê que o peso das contingências tributárias, no total de 91 empresas abertas, é de 51% no Brasil e só 9,5% na França, né? Dados mais macro, mas também importantes, é que o incentivo para investir em países vizinhos da América Latina e nos países da OCDE, no Brasil é 2 vezes menor do que nesses países. Em termos de competitividade, a gente está quase em último lugar, e o dado que, para mim, é o mais assustador, que o contencioso tributário, o maior contencioso tributário do mundo que a gente conhece é o brasileiro,
que é esse aqui, desse próximo slide, que mostra que a gente tem 75% de contencioso, de cobranças tributárias sendo discutidas na Justiça. E isso aqui, esse dado, é só da Fazenda em relação ao contribuinte. Todas essas teses que a gente vê dos contribuintes em relação ao Estado, elas não estão aqui. Isso aqui provavelmente é muito maior se a gente considerar não só o que o Estado está cobrando do contribuinte, mas aquilo que o contribuinte está contestando em relação ao Estado, que é alguma coisa mais difícil de mapear. A gente não tem dados ainda sobre essas demandas ativas. Oi, Samuel. 75% do quê? Do PIB. Obrigado. Desculpa, aqui não está nessa figurinha que eu cortei aqui, acho que eu cortei a referência, perdão. Aqui tem um relatório completo que mostra, inclusive, a metodologia que a gente adota para fazer isso, está essa ressalva que eu coloquei. Os demais países têm contexto judicial tão irrelevante que sequer entra nessa amostra de países da OCDE. A OCDE fez uma comparação entre vários países, mas só com contencioso administrativo, perante, digamos, as receitas federais. Ela não fez um levantamento de contencioso judicial, porque ele nem tem assim tanta expressividade, nem chama tanto a atenção dos pesquisadores nessa área de tax policy. Eu fiz essa apresentação introdutória para dizer que a gente tem duas grandes frentes para atuar quando a gente fala desse sistema tributário muito ruim brasileiro. O primeiro, claro, é discutir reforma tributária, e aí quando eu digo reforma tributária, não é diminuição da carga, mas é a qualidade do desenho do sistema, né? Então, a gente cobra muito, a gente tem uma carga tributária que varia aí entre 30%, 32%, 33% do PIB, e a gente, ao que tudo indica, não tem espaço para baixar a carga tributária, mas a qualidade da cobrança do tributo pode ser muito melhor, ou seja, ao invés de cobrar 5 tributos indiretos, como a gente está propondo na reforma tributária, a gente cobra só um, que é muito mais neutro do ponto de vista econômico, tem muito um custo de compliance muito inferior, ou seja, é cobrar a mesma coisa, mas cobrar melhor. O tema de carga tributária não é propriamente um tema de reforma tributária, é um tema de despesa pública. O direito tributário tem pouco a contribuir no que diz respeito a desenho, no que diz respeito ao tamanho da carga. A gente tem muito a contribuir no que diz respeito ao design normativo. Agora, tem também uma parte que, claro, é secundária, porque eu acho que antes de melhorar o sistema vai ser muito difícil que uma melhora da administração tributária se reflita em um melhor relacionamento no ambiente de negócios entre o fisco e o contribuinte. Mas a gente tem um problema grave no Brasil, que a gente concentra todas as funções tributárias dentro das receitas, especialmente da Receita Federal. Os outros países, eles usam órgãos como o Tesouro ou Secretaria de Política Econômica, enfim, órgãos mais imparciais e com viés mais econômico para fazer o desenho da política tributária. Uma área de tax policy não fica junto com o IRS nos Estados Unidos, por exemplo, fica no Tesouro, assim como o Her Majesty lá do Reino Unido, não fica com eles, não fica a política tributária, que também fica com o Tesouro. Então, aqui a gente tem um órgão que desenha a legislação, interpreta a legislação, aplica a multa, decide quando sai a multa. Então, a gente tem muito conflito de interesse, muitos conflitos de interesse dentro do mesmo órgão de governo. Inclusive, é o que participa também do julgamento dos autos de infração no CARF. Então, a gente tem uma necessidade de reestruturar um pouco essa, a gente chama de governança tributária, que é um pouco de desenhar processos que independem das pessoas e mitigar esses conflitos de interesse que são inerentes ao exercício da profissão de arrecadar. A gente reclama que a Receita Federal só conversa com os contribuintes ou só faz legislações voltadas para arrecadação, mas é óbvio, se a gente dá isso para a Receita Federal, a gente devia esperar que ela seja boa em arrecadar mesmo. Então, o problema não é a Receita Federal, o problema é como a gente atribui a ela essas várias funções distintas de arrecadar e de desenhar o sistema tributário. Isso também é responsável por quão arcaico é o nosso sistema tributário, porque todas essas interações com a OCDE, FMI, G20, etc., são feitas pelo órgão arrecadador, que não tem propriamente essa visão de política tributária. Então, o Brasil está pouquíssimo inserido nessas discussões internacionais. Começando pelo que tem que começar, que eu acho que é pela reforma tributária, quando a gente fala de reforma tributária, também muita gente diz que a reforma tributária poderia ser em nível infraconstitucional, ou ela poderia ser um conjunto de medidas menores, né, uma reforma tributária fatiada,
em direção a uma reforma tributária mais ampla e etc. Só acho que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque medidas de simplificação tributária não vão ter muito efeito se a gente não mexer nas bases de tributação, né? Então, claro que a gente tem muitas duplicidades de obrigações acessórias que a Receita Federal impõe às receitas estaduais também. A gente tem um nível de exigência de informação no Brasil para além do comum das empresas, então não estou dizendo que não tem uma agenda de obrigações acessórias, de descomplicar a vida do empresário, que pode ser feita até sem legislação, né, pelos próprios órgãos de controle. A questão é que é como se você enxugasse gelo, porque como o sistema continua cheio de exceções e cheio de legislações dos vários entes federativos, você continua tendo a raiz, de algum modo, retroalimentando essas várias exigências de informações do fisco para o contribuinte. Então, a gente não pode confundir aqueles dados que eu mostrei no início, de excesso de complexidade, com o diagnóstico. A origem da complexidade não é a complexidade em si, né? Então, não adianta a gente implementar transação tributária, solução alternativa de conflitos e nem esses programas de simplificação de obrigações acessórias, porque, na verdade, isso é como se você quisesse melhorar a burocracia olhando para a própria burocracia. Isso tem um certo limite. A gente não vai ter uma melhora significativa se a gente não mexer na raiz do problema, que é o nosso péssimo, na verdade, nossa péssima organização do sistema tributário. E aí, se a gente for separar entre a renda, consumo, folha e patrimônio, sem dúvida alguma, o principal responsável por essa confusão é o sistema tributário do consumo. Por que não é a renda? Porque, diferente do resto do mundo, onde o imposto de renda é complexo e o IVA é simples, a gente deixou o imposto de renda simples no Brasil, a gente tem o regime do simples, do lucro presumido, e deixou a ausência de IVA, né, mas os seus maus substitutos aqui extremamente complexos. Então, a gente tem uma certa complexidade inerente ao imposto de renda, então seria normal que a gente tivesse complexidade contencioso em torno do imposto de renda, todos os países têm isso, mas não é normal, é uma complexidade artificialmente criada no que diz respeito ao sistema de tributação do consumo, que são problemas diferentes da tributação da folha e do patrimônio, porque a folha e o patrimônio dizem respeito muito mais à carga, ou seja, reduzir tributo sobre a folha ou eventualmente aumentar um pouco a carga do patrimônio, tem algumas brechas para serem corrigidas, mas não tem uma mudança estrutural a ser feita como tem na renda e no consumo. E, em ordem de prioridade, sem dúvida alguma, a reforma da tributação do consumo. Porque na reforma da tributação do consumo, essa é a fotografia que a gente tem um pouco da Constituição de 88. No Brasil, a gente dividiu o indivisível, né? Então, a base do imposto de renda, ela é até divisível. Eu poderia, por exemplo, deixar imposto de renda cobrado pela União e pelos estados. Ah, fica mais complexo? Claro, fica mais complexo, mas a renda é uma base que você consegue dividir entre dois entes federativos, assim como a propriedade. Não é uma base divisível a base de bens e serviços, como a gente quis artificialmente dividir. Então, a gente deixou um imposto sobre produtos industrializados para a União, um ICMS para os estados e um ISS para os municípios. Só que no mundo real, na economia, no mundo dos negócios, não existe uma divisão do que é produto industrializado, o que é mercadoria e o que é serviço, isso sem falar na diversidade de legislações, na cumulatividade, pelo fato de um imposto estar incidindo sobre o outro nas várias transações complexas do mundo real. Então, esse problema estrutural que está na Constituição de 88 só se resolve com PEC. É muito diferente da reforma do imposto de renda, em que a gente vai modificar o sistema de cobrança simplesmente mudando uma lei ordinária. Aqui, quando eu digo que a gente não vai ter melhora efetiva do sistema tributário se não tiver uma mudança estrutural, é nesse sentido de mudar mesmo a estrutura da divisão desses tributos sobre o consumo que está posta na Constituição de 88. Além desses três que são, digamos assim, os originais da Constituição, depois vieram também o PIS e a COFINS para financiar a Seguridade Social, que incidindo sobre o faturamento das empresas também acaba onerando o consumo, e é daí que vem a ideia de substituir esses 5 tributos, os 3 do slide anterior, mais o PIS/COFINS da União, por um IVA, dado que todos eles incidem sobre o consumo. E o que significa a tributação do consumo? Significa que a gente vai cobrar uma parcela adicional no preço dos produtos e serviços para ser entregue posteriormente ao governo. Por que isso é importante no Brasil? Como a gente tributa a produção, a gente não tributa propriamente o consumo,
usando a técnica do valor adicionado, isso traz para as empresas uma avaliação de impacto do sistema tributário como se o impacto fosse ser setorial, ou seja, como se as empresas pagassem o imposto. Na verdade, as empresas não pagam o imposto, as empresas recolhem o imposto e embutem no preço. Isso não é visível para nós no nosso sistema, é visível no sistema americano, né, do Retail Sales Tax, é que tem um errinho de digitação, é o Retail Sales Tax, né, o imposto de varejo, e a gente tem no modelo do imposto sobre valor adicionado, que é bem conhecido na Europa, toda a Europa adota o modelo de IVA. Portanto, qualquer impacto que a gente fale sobre da reforma tributária, da adoção do IVA no sistema atual, ela vai, em última análise, ser um impacto que altera preços relativos, ou seja, o preço dos bens e serviços para o consumidor final, porque entre as empresas esse tributo é absolutamente neutro. Eu vou mostrar isso nesse próximo slide, depois eu volto para aquele slide de como é o mundo todo. Então, imaginando aqui como é que funciona o IVA, eu sei que isso é bem básico, mas para a gente no Brasil é bem importante, porque até hoje eu ouço as empresas falarem que vão ter impactos diferentes, né, com relação à reforma tributária. Num IVA bem estruturado, você tem a cobrança, deixa eu só voltar aqui, você tem a cobrança na fase de produção dos bens, ou seja, de uma montadora ou de uma indústria de automóveis que compra os seus insumos, paga esses insumos já com a parcela de IVA devido, e a empresa que produziu os insumos é que vai entregar esse IVA para o governo. Essa empresa, essa indústria, quando vender para o consumidor final, claro que não é indústria direta, mas aqui só para caber dentro do slide, ela também vai arrecadar o imposto na venda para o consumidor final e incluir isso no preço. Ou seja, embora essas empresas estejam recolhendo o imposto é sempre incluído no preço dos insumos e é incluído no preço dos produtos finais. No Brasil, hoje, o que a gente tem? A gente raramente tem o aproveitamento do imposto pago nas etapas anteriores. Então, aqui, quando a indústria de automóveis pagou o IVA do pneu, ela deveria poder descontar desse IVA que ela deve na venda do carro. Como a gente não permite, muitas vezes, que isso aconteça, a gente acaba que não tem um tributo propriamente sobre o consumo, que seria 10% do valor do bem consumido, né? Dos 20 mil reais do carro. A gente tem um tributo que tributa também a produção, ou seja, totalizando aqui o imposto de 2010 e não o imposto de 2000. Por que isso acontece e como é que a gente faz para isso não acontecer mais? Que isso talvez seja uma das características mais importantes do desenho do tributo. É pela técnica da não cumulatividade, né, em que o imposto já pago nas etapas anteriores, ele é acreditável nas etapas posteriores. Então, esse IVA aqui de 2000 da venda do automóvel, ele tem que ser, antes de ser pago, ele tem que ser diminuído do IVA das compras, e, portanto, aí sim, a gente tem aqui um imposto sobre consumo, que é arrecadado por meio da técnica do valor adicionado. Então, o imposto sobre valor adicionado é uma técnica de arrecadação do imposto ao longo da cadeia de produção e circulação de bens, e ele só é efetivamente um imposto sobre o consumo transparente se o valor final for exatamente a alíquota do imposto sobre o valor do que eu estou comprando, que hoje raramente é. Isso é pouquíssimo transparente no nosso sistema, por isso que as empresas não sabem quanto pagam de imposto e nem os consumidores. Então, as empresas não conseguem ver que num sistema de IVA, aquilo que para elas custava 110, hoje vai custar 100. Ou seja, em qualquer operação B2B, o impacto da reforma tributária é positivo, porque aquilo que era custo de imposto vira crédito de imposto. Então, portanto, você só tem prejuízos na reforma tributária, não para setores, mas eventualmente pela alteração de preços relativos dos bens e serviços sujeitos aqui a uma cadeia de fornecimento. Bom, então, quais foram as diretrizes da PEC 110? Vanessa, eu posso te fazer uma pergunta assim, bem leiga sobre isso? Claro. Esta cumulatividade, digamos assim, na regra atual, será substituída pela não cumulatividade na regra que vier a ser aprovada? Ela ocorre porque são impostos diferentes ao longo da cadeia? Ou
assim, na verdade, a minha pergunta é o que permite a cumulatividade no desenho atual e o que vai eliminar a cumulatividade no desenho, oxalá que venha a ser aprovado. Essa pergunta é ótima, Marta, porque a gente tem os dois problemas. Então, por exemplo, o ISS é um imposto cumulativo, ele não usa o sistema de débito e crédito de nenhuma maneira. Então, a empresa de automóveis, quando ela compra software... quando ela... Oi. Acho que, para iniciar essa resposta, Vanessa, trata um pouquinho da diferença entre valor adicionado e faturamento. Acho que aí eu me perco, Samuel. Acho que vou continuar aqui no meu raciocínio, depois eu tento fazer o seu. Tá, beleza. Tá, rapidinho. Porque o faturamento Senão hoje o também Samuel é meio não faz o dele, cumulativo. né, Vanessa? Oi? Ou senão o Samuel faz o raciocínio dele. É isso, Eu vou tentar usar mais a minha intuição aqui. Depois, Marta, você me disse se ficou claro. O ISS, que é o Imposto sobre Serviços dos Municípios, ele é um imposto que incide sobre o preço do serviço. Então, todo o serviço que a indústria de automóveis adquire aqui, serviços de limpeza terceirizada, toda a tecnologia que ela adquire é tributada pelo ISS. Então, esse imposto para ela, que é uma indústria, ele é totalmente custo, né? Porque ela é uma contribuinte de IPI e uma contribuinte de ICMS, porque ela vende bens industrializados. Então, a própria fragmentação de base, ou seja, o fato de eu tributar serviços separados de mercadoria, separado de produto industrializado, faz com que um incida sobre o outro, sim. Mas mesmo os tributos não cumulativos constitucionalmente, como é o caso do IPI e do ICMS, e uma parte do PIS/COFINS, que é sobre o faturamento, mesmo eles não têm essa técnica de que a gente chama de crédito financeiro, ou seja, de tudo que você comprou e pagou IVA dar crédito. A administração tributária faz um juízo de valor para você. Olha, o pneu pode dar crédito, a energia elétrica do escritório administrativo, não. A tecnologia não pode dar crédito. O plástico que você comprou para fazer o painel pode. Então, como eles mitigam o direito de crédito, mesmo nos tributos que são cumulativos, como é o caso do IPI, do ICMS e parcialmente do PIS/COFINS, a gente tem um problema de cumulatividade no desenho atual dos impostos não cumulativos e tem um problema de cumulatividade por um incidir sobre o outro também, dada a fragmentação de base. Esses tributos cumulativos são chamados lá fora de turnover taxes, que são tributos sobre faturamento, que é um pouco, acho que, do paralelo que o Samuel quis fazer. Eles são altamente não recomendados pela literatura, pelas avaliações dos países em que já ele existe, porque ele tem uma grande distorção, um poder grande de distorção alocativa, e porque geralmente ele está associado a um limite. Então, as empresas que pagam tributo sobre o faturamento, geralmente são empresas que têm um faturamento até, sei lá, $1 milhão. E aí você cria aquele pool de empresas que não crescem de jeito nenhum porque não querem sair daquele regime específico daquele faturamento. Então, essa tributação sobre faturamento, que naturalmente é cumulativa, que é a tradicional do PIS/COFINS, não só do ISS, ela é extremamente não recomendada. Eu dou o exemplo do ISS por quê? Porque, como no Brasil tudo é muito complexo, muitas pessoas argumentam que a gente devia primar pela simplicidade, e nesse aspecto o ISS é um imposto simples. Eu vou lá, corto o cabelo, pago o ISS, né? Pago imposto sobre serviços. Eu vou lá, compro um software, pago um ISS. E você vai pagando ISS sobre os preços dos serviços em geral, sem uma grande complexidade, não é um tributo super complexo. Mas, além das questões distributivas que o Gobet deve ter falado para vocês, que o recolhimento do ISS nos municípios, ela enseja, o ISS, ele tributa hoje o principal insumo de qualquer economia moderna, que é a tecnologia. Então, a gente cobra muito caro, a gente cobra mais caro por qualquer aplicação de tecnologia em qualquer área, por conta do ISS, que é um tributo cumulativo. Então, do ponto de vista de crescimento econômico, é o pior tributo. Mas, dentre esses 5 que eu falei, eles dizem que é o mais simples e, de fato, é. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente coloca na balança a simplicidade desses 5 tributos, né? Um mais simples que o outro, versus o que importa, de fato, para a questão do crescimento econômico.
Samuel, eu não sei se eu capturei o que você queria falar para o tributo sobre faturamento, mas e também não sei se eu respondi a questão da Marta. Não, eu acho que você respondeu sim, porque o que eu chamei de faturamento, você chamou o preço do bem, né? Tá. Essa é a diferença. Obrigada. Ah, tá legal. Posso fazer uma pergunta? Pois não. Simula a seguinte hipótese. Na primeira operação de venda enfim, do produto, por razões X, Y, Z, seria possível ou não a isenção ou alíquota zero. Na segunda, como a alíquota anterior é zero, na segunda operação, o comprador não tem como se creditar com Isso. zero. Então, Isso. com isso, começa o tributo na sua integralidade, você paga na segunda fase. Exatamente. Bom, agora, imagine a incidência do tributo no meio da circulação da mercadoria. Vamos supor que tem uma hipótese de 6 operações, na quarta operação, a alíquota é zero. Na quarta operação, a alíquota é zero. O tributo foi recolhido anteriormente. Como é que fica na frente? Então, aí é que está a questão. Lá fora, como é que eles fazem essa divisão? Eles chamam de alíquota zero uma operação que efetivamente tem que estar desonerada no IVA. Então, se a gente tivesse uma alíquota zero para o pneu, a fábrica de pneu teria que recuperar todos os créditos do que ela gastou para fazer o pneu, e aí a indústria de automóvel é que vai recolher o IVA dali para frente. Com isso, você mantém a neutralidade da tributação. Tá, mas Se você dá uma que isenção... Só um parênteses. Significa que quando você tem alíquota zero na operação subsequente, como não há crédito, significa que houve uma transferência do que seria tributado na operação anterior, é isso? E para a operação posterior, exatamente. Então, se eu quero desonerar o pneu, eu tenho que dar uma alíquota zero, a fábrica de pneu recuperar todo o crédito, ou seja, todo o tributo que já foi recolhido antes na cadeia, que desembocou nela, ela tem que ter de volta, e, portanto, eu faço um diferimento da tributação para a venda do carro. Um diferimento. O que Então, é uma característica de diferimento. Uma Tanto coisa que na isenção como na alíquota zero, né? Então, não. Na isenção, o que acontece? Por isso que eu digo que aqui no Brasil a questão setorial é muito forte, porque as empresas acham que elas pagam o tributo, porque as empresas pedem isenções no meio da cadeia. Então, se eu pedir a isenção do pneu, o que vai acontecer? O custo do pneu vai ser mais alto, porque todo o tributo que eu paguei para os insumos do pneu já vão estar recolhidos, ninguém vai devolver nada, e eu vou tributar tudo de novo quando for vender o carro. Então, o que eu mais falo para as pessoas que vêm me perguntar é não peça isenção para equipamentos médicos, para medicamentos, porque você vai estar recolhendo mais tributo e encarecendo o preço do seu produto quando ele é insumo, do que se você tivesse na operação normal de débito e crédito, porque na isenção, o próximo aqui, eu não tenho direito a esses 10. Ah, tudo bem, mas o 10 não foi pago. O 10 não, mas e tudo que eu gastei para a borracha que eu comprei, o metal, o serviço de limpeza terceirizado, a energia elétrica, tudo aquilo que a indústria de pneu pagou já está com o governo e eu não devolvo. Esse é o mecanismo da isenção. Então, a desoneração efetiva tem que ser feita por alíquota zero e tem essa burocracia de eu ter que devolver o crédito e recomeçar a cadeia. Ela só é usada como... Desaparece aquela técnica usada pelo Espírito Santo em relação aos automóveis. Lembra daquela história da importação de automóveis? Em que o governo do Espírito Santo fingia que recolhia o ICMS e lateralmente fazia um financiamento para o pagamento do ICMS zero. E depois mandava para São Paulo, e aí o São Paulo tinha que dar crédito ao posto que não foi pago. Não era isso? O Fundap no Espírito Santo tinha uma lógica parecida. Você não pagava o tributo na importação, você financiava 100% do tributo a perder de vista, e aí depois esse tributo vinha com nota fiscal para São Paulo ou para qualquer outro estado como se tivesse sido pago. E aí São Paulo pagava a conta do incentivo do Espírito Santo. O estado de São Paulo tinha que pagar o crédito. E isso foi aumentando ao longo do tempo, né? Foi na Paulo Artung que foi feito isso. O Paulo fez o Fundap? A guerra fiscal entre o Fundap foi desenhado pelo Paulo Artung ou eu não lembrava. Fez, foi governador. Eu achava que era mais antigo que ele.
em relação a isso. Isso se resolve nesse modelo, né? Eu lembro... Evita-se esse modelo. Isso, esse modelo resolve por quê? Porque a alíquota zero ela é comumente usada na exportação, então o mecanismo da alíquota zero ele serve para exportação, quando você devolve todo o tributo, e nesse mecanismo aqui, o mais importante, que é o que está aqui, é um imposto que incide que incide no destino, ou seja, o estado de origem nada arrecada do imposto. Então, ainda que eu produza um bem no Espírito Santo, eu vou recolher tributo para onde eu estiver vendendo. Então, se eu recolher o tributo, se eu produzir um bem na Bahia e vender para o consumidor em São Paulo, o meu imposto vai ser recolhido para São Paulo. Então, pouco importa onde você produz o bem. O que importa é para onde você vai vender o bem. Isso é a guerra federativa, né? Oi? Isso é a grande guerra do Sul com o Nordeste. Então, e por isso que eu já fui mais rígida com relação a vários aspectos das PECs, do IVA no Brasil. Mas eu acho que os dois mais importantes hoje, se a gente tivesse que não abrir mão de duas características, uma delas é a tributação no destino, que acaba com a guerra fiscal, e a segunda é a técnica da não cumulatividade, onde você dá crédito para tudo aquilo que foi comprado. É só assim que o imposto, de fato, é calculado sobre o valor adicionado, não mais sobre o faturamento. Então, o tributo... Uma observação. O fato de nós cobrarmos o tributo hoje, na origem, embora tenha aquela partilha entre o grande destino, mas na origem foi a forma que os estados do Sul e Sudeste tributavam a poupança consumida do Norte e Nordeste. Não é assim? Eu já vi esse argumento também, de que o Sul e o Sudeste tributam a poupança consumida do Nordeste. Eu acho que é uma falha... E tem que pagar o imposto. Não, sem dúvida alguma, o Nordeste, os estados do Nordeste são os que mais ganham nessa reforma tributária, porque você, de fato, captura o imposto onde o cidadão efetivamente consome, não mais onde o bem é produzido, que concentrava muito no Sul e Sudeste, né? E a razão pela qual grande parte do mundo, deixa eu só voltar num slide aqui, grande parte do mundo, se vocês forem ver em termos de país relevante, é só os Estados Unidos que não adotam o modelo do IVA. E esses outros paizinhos que eu até escrevi aqui, que não são países economicamente relevantes ou que têm uma economia muito diferente, como é o caso de Cuba, né? Mas, tirando esses países aqui branquinhos, que são países menos relevantes economicamente, só os Estados Unidos aqui não têm um IVA. O Brasil está pintado de verde porque, de algum modo, a gente tem uma tributação do consumo, um IVA meio fragmentado, enfim, não é um IVA propriamente, mas também não é o sales tax americano. E por que a gente não cobra, até tem propostas, por que a gente não cobra o modelo americano? Porque ele tem um índice de evasão altíssimo, ele tem uma complexidade para saber se você está na etapa final ou na etapa intermediária, porque ele só cobra o imposto no varejo, e ele tem um potencial de arrecadação muito baixo, né? Então, se você escapa da tributação na venda no varejo, você escapou de toda a tributação. Nesse modelo de IVA, se você não recolhe a tributação na venda do carro, toda a tributação que já foi recolhida nos insumos do carro já estão com o Estado. Então, a capacidade, esse tributo, pelo sistema de débito e crédito, ele tem um auto-enforcement. Toda empresa tem interesse em pagar o tributo para transferir crédito, então é um tributo muito fácil de administrar, e ainda assim, se eu sonego na venda para o consumidor final, eu sonego só a última etapa de valor adicionado, porque todo o valor adicionado anterior já foi sujeito à tributação. Pois não, ministro, o senhor queria falar mais alguma coisa? Ou foi o Zeca? Eu dei um suspiro aqui quando você falou. Acho que então foi só tá isso. Bom, desculpa. Então, para a gente ter um imposto efetivamente sobre o valor adicionado, cujo cálculo ao longo da cadeia represente exatamente a alíquota final sobre o produto ou serviço, tudo que a empresa comprou tem que gerar crédito. Ela junta um bolo de nota fiscal do lado esquerdo, que é tudo aquilo que ela comprou, e um bolo de nota fiscal do lado direito, que é tudo aquilo que ela vendeu. E no final de cada mês ela faz as vendas menos as compras. Com o conceito de valor adicionado, economicamente é salário e lucro, né? Mas operacionalmente falando, são vendas menos compras. Isso vai representar o quanto eu adicionei de valor
naquela etapa. No setor de serviços, esse valor adicionado é muito mais concentrado, ou seja, enquanto na indústria, na distribuição e no varejo, o valor adicionado está faseado, eu tenho 100 empregados distribuídos em 10 empresas, 10 empregados em cada. No setor de serviços, eu tenho 2 empresas com 50 empregados cada uma, ou seja, eu tenho uma concentração maior de valor adicionado. Tenho mais folha de salários e, eventualmente, mais lucro. Mas, de qualquer modo, esse imposto é sempre incluído no preço dos bens e serviços, então não existe propriamente impacto setorial da reforma tributária. É princípio do destino, isso significa que tudo que você exporta, você não pode cobrar tributo, porque é assim que o mundo funciona, então quando a gente exporta o tributo, a gente perde competitividade, e de outro lado, tudo aquilo que você importa está sujeito ao tributo. Por quê? Porque quando você importa, você vai consumir dentro do país. Não precisa de tratado para evitar dupla tributação como a gente tem no imposto de renda, a gente não tem nenhuma complexidade como o imposto de renda tem no IVA. Todos os países desoneram importações e oneram importações, inclusive de intangíveis. Não há uma grande dificuldade dos intangíveis aqui, exceto quando são intangíveis importados pelo consumidor final. Então, quando eu assino um serviço do Dropbox, que é um serviço de nuvem, eu não pago IVA. E, claro, essa empresa estrangeira está concorrendo deslealmente com alguma empresa brasileira que ofereça esse serviço de cloud computing. Isso é um problema. A Europa tem avançado muito em sistemas de registro simplificado para incentivar essas empresas a se registrarem no país de destino do consumidor. Tem um esforço global de troca de informações para equalizar o sistema concorrencial. Mas isso é uma parte menor do problema, porque toda empresa que importa serviço ou intangível, ela paga o IVA na importação porque ela se acredita. Então, isso é um problema muito pequeno em que a gente chama concentrado nas operações de importação B2C. Em todas as operações de intangíveis entre empresas, funciona esse sistema de débito e crédito, não importa se eu adquiro no próprio país ou fora do país. Bom, e aí só para terminar um pouco da dimensão política do problema, né? Acho que qual que é a diferença? Que o governo anterior, a gente não tinha propriamente uma prioridade do IVA. A gente tinha 2 PECs, uma 45, uma 110 no Senado, tentou-se fazer uma comissão mista, uma iniciativa do próprio governo para fazer isso andar, mas não havia propriamente um empenho do governo nisso. Houve tardiamente o envio de um projeto de imposto de renda, que tinha muito mais um aspecto de um projeto que previa ganho de arrecadação feito pela Receita Federal, não tinha um projeto com uma narrativa e um desenho voltados à modernização do sistema, como deveria ser o caso, e a grande prioridade era a desoneração da folha com a instituição de um novo tributo sobre movimentações financeiras, que não foi para frente por razões também políticas. Acho que é bem diferente do governo atual, que nomeou o Bernard Api como titular de uma secretaria extraordinária de reforma tributária, que participou da construção da PEC 45, que participou da construção da PEC 110, e com a instauração do GT, né, o Grupo de Trabalho na Câmara, que está andando muito bem de vento em popa. A gente também espera que desse governo venha um projeto de renda, talvez com ganhos de arrecadação, mas mais equilibrado, com desenho de regras melhores, e eu sei que o Bernard tem uma intenção de fazer uma desoneração parcial da folha com os ganhos de arrecadação do imposto de renda, mas eu duvido muito que a gente consiga ter ganhos assim tão expressivos de imposto de renda quanto a gente imagina. E por quê? Só para a gente acabar, eu vou passar um pouquinho mais rápido por esses slides aqui, que esses dados todos vocês já devem conhecer. Como todo país subdesenvolvido, a nossa arrecadação de imposto sobre consumo ela é muito maior do que a nossa arrecadação de imposto de renda. A gente tem menos renda para tributar, então, portanto, a gente concentra muito a arrecadação nos impostos sobre bens e serviços, né? No imposto sobre consumo, isso faz com que a gente apareça aqui, quando a gente compara o Brasil com os países da OCDE, a gente apareça bem no finalzinho aqui, quando a gente olha a arrecadação de imposto de renda, que representaria só 7,3% do PIB,
com dados de 2021. E isso é que dá ensejo à afirmação de que a gente deveria tributar mais a renda, porque a gente está muito inferior à média da OCDE, que é 11,4. A única coisa que eu chamo a atenção, que me deixa um pouco em dúvida sobre essas estimativas ou essa percepção de que a gente teria mais espaço para tributar a renda, é que acima do Brasil a gente praticamente só tem países desenvolvidos, com poucas exceções aqui, como, por exemplo, o caso da Grécia. E se a gente olha depois do Brasil, a gente só tem país subdesenvolvido, inclusive a Hungria, que tem o IVA mais alto do mundo, que é 27%. Então, eu tenho um pouco de dúvida se a gente consegue chegar aqui perto da média da OCDE, dado que a gente tem países muito mais ricos do que nós, acima da gente. E o engraçado é que isso se inverte completamente quando a gente olha a tributação do consumo. Então, o Brasil é um país que se aproxima dos países em desenvolvimento na renda, aqui está o pool dos países em desenvolvimento, e, por outro lado, ele se aproxima dos desenvolvidos no consumo. Então, não sei se é certo dizer que a gente tributa pouco a renda. A gente tributa a renda perto dos países subdesenvolvidos da OCDE. O que a gente tributa muito é o consumo, só perto dos países desenvolvidos, né, da OCDE. A gente perde aqui, inclusive, para a Hungria. O IVA da Hungria é o mais alto do mundo, de 27%, como eu disse. E a propriedade, o Brasil está bem perto da média da OCDE também, que é 1,9, a gente está com 1,6 de carga tributária sobre a propriedade, o que não quer dizer que a gente não tenha muitas brechas no imposto de renda e no imposto sobre propriedade para corrigir. A gente tem que tributar IPVA de barco e aeronave, a gente tem que tributar a pejotização, então isso tudo são brechas que precisam ser corrigidas. A minha dúvida é se essas brechas têm um potencial de inverter essa situação atual das bases arrecadatórias do Brasil. Isso aqui são os mesmos dados mostrados de outra forma, e eu vou aqui já direto para as conclusões. O que a gente vê é que, na minha visão, a gente variou pouco a carga tributária de 20 anos para cá, e com a carga tributária tão próxima aí de 34%, eu não sei se a gente tem espaço para aumentar e pagar o ajuste fiscal que a gente precisa pagar. Que, embora o Brasil tribute mais o consumo que a renda, a tributação da renda está próxima dos países em desenvolvimento, que está muito acima da média a nossa tributação sobre o consumo. Então, o que seria mais correto? A gente cobrir as brechas no imposto de renda e no imposto sobre propriedade, não esperando muita arrecadação, mas muito mais uma equalização de quem não paga com quem paga, para que todos paguem igual, e uma redução, aí sim, da tributação do consumo, que pediria uma redução de despesas que eu não sei se a gente tem espaço para fazer. Então, aí um grande desafio, não mais do lado de desenho tributário, que foi o meu foco até agora, mas do lado de carga tributária, de desenho de carga tributária. Acho que era isso. O resto, acho que é um pouco do que eu já falei, e já falei demais, então deixo os slides com vocês e vamos para as perguntas agora. Você vai compartilhar essa apresentação? Claro, Vanessa? eu vou mandar para o Ótimo. Samuel, aí ele manda para vocês. Ótimo, ótimo. Pessoal, super obrigado. Perguntas? Eu fico aqui mais um pouquinho, se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Se você puder ficar um instantinho mais. Hoje meu filho está com o pai, então eu estou tranquila aqui em casa, por enquanto. Tá bom. Gente, eu não estou enxergando se tem alguma mãozinha levantada, então peço que falem, quem quiser falar, fica à vontade. Tem 2 microfones abertos, Samuel e Horácio. Eu tenho uma pergunta, Vanessa, sobre essa Lúcia, questão, essa Oi, da Lúcia. governança. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem. Bom, primeiro, obrigada pela apresentação, e você sempre traz muita informação, muito dado e, enfim, análise muito boa. Eu fiquei em dúvida sobre a questão da governança, né? Uhum. Ficou claro que no Brasil a Receita Federal faz barba, cabelo e bigode, né? Que isso não é ideal. O que seria uma boa governança? Que países a gente pode olhar? Que modelos a gente pode... Quais são as características dos modelos que você acha que funcionariam para nós?
E como é que faria para fazer a mudança da governança, que acho que é um outro capítulo. Então, primeiro entender o que seriam os princípios, o desenho geral de uma boa governança e como é que move o sistema, o desenho, como é que muda o desenho. Lúcia, a gente teria que separar. Primeira coisa, a gente teria que separar a política tributária do órgão que arrecada. É a primeira coisa que todos os países já fazem, seja com o Tesouro, a política tributária, seja com uma secretaria que integre Secretaria de Política Econômica, Tesouro, e tem até um interlocutor da Receita Federal, que eu acho importante a perspectiva da fiscalização e da administração tributária, mas a gente precisaria da política tributária dentro do Ministério da Economia, da Fazenda, mas fora da Receita Federal, e que tivesse esse foco de melhorias constantes, de revisão constante do sistema tributário, do lado de dentro e do lado de fora. Como é que o Brasil precisa melhorar? Alinhado ao que tem sido discutido no mundo em termos de modernização, e como é que ele precisa melhorar olhando para dentro. E como é que ele faz isso? Ele faz isso em integração com 2 outros órgãos, que foi o que a gente imaginou nesse projeto no INSPER. O segundo órgão seria um órgão de interpretação e regulamentação da legislação tributária. Então, uma vez que você fez a lei, a regulamentação dessa legislação tem que ser feita em conjunto com esse órgão que fez a lei de política tributária e o órgão arrecadador, porque é mais um aspecto operacional. Então, eles estão sempre conversando. E um terceiro órgão, que não poderia estar vinculado a esses dois, deveria fazer... Esse estaria onde? Esse órgão de interpretação? A gente tem vários lugares para plugar, isso depende muito das estruturas dos ministérios, enfim, a gente não, lá na escola, a gente não desenvolveu operacionalmente como isso ocorreria. Eu até tentei no governo, mas não deu muito certo. Mas do ponto de vista de organização, eu não sei se nem se precisaria de um órgão, mas você precisa organizar processos que sejam independentes. Você faz a política tributária, a legislação, você constrói uma regulamentação que seja aderente, ou seja, você não faz uma regulamentação que distorce o que o legislador quis. E um terceiro momento, quando você tem a lavratura de um auto de infração, você tem um órgão de julgamento imparcial, que o tempo todo tem que estar conversando com esse primeiro órgão que fez a legislação, para ver se você precisa alterar a legislação, modernizar a legislação, entende? Então, tem que ter uma estrutura circular com esses 3 processos mapeados e organizados de forma independente e integrados. Eu acho que onde pluga é menos importante, desde que você tenha esse vetor da imparcialidade, da eliminação do conflito de interesses, como uma governança no setor privado mesmo. Você tem isso observado. Eu tenho uma apresentação um pouquinho mais ilustrativa sobre isso, essa parte da governança tributária, daí depois a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, se vocês quiserem. Super importante. Ótimo, obrigada. Mais alguém aí, gente? Vanessa, eu queria que você elaborasse 2 questões. Uma é como é um imposto sobre valor adicionado compartilhado pela União, estados e municípios, como que vai ser feita essa imputação e, portanto, a distribuição de receita para os entes da federação? É um ponto que seria legal você explicasse para a gente. O outro é aquela saída que vocês deram de ter uma dupla transição, ou seja, ter uma transição de como a repartição do imposto é feita para os entes da federação e, por outro lado, tem uma transição de como o imposto é pago pela produção. E essas 2 transições ocorrem, inclusive, em velocidades muito diferentes. Queria que você explicasse para a gente. Obrigado. Legal. Imagina. No IVA original da PEC 45, e preservado nesse relatório que o Aguinaldo está se baseando agora no grupo de trabalho, o contribuinte recolhe uma guia do imposto. E como é que ele calcula o imposto? Ele olha o preço do bem ou do serviço vendido e aplica 3 alíquotas. A alíquota da União, a alíquota do estado de destino e a alíquota do município de destino. Então, se eu produzo um bem, uma televisão em São Paulo, e vendo para Goiânia, eu vou ter que pagar 9% estimativa para a União, 14% para o estado de Goiás e mais 2% para o município de Goiânia. Isso é uma planilha de Excel com 27 colunas, 5.500 linhas, ou inverso, tanto faz. Ou seja, a maioria dos municípios, na verdade, não vai mudar a alíquota padrão de 2%,
porque a maior parte dos municípios não tem nem estrutura de tributação, então a gente espera que essa alíquota varie pouco. E aí, os 27 estados tendem a ter alíquotas diferentes, e o contribuinte, então, portanto, tem que olhar a alíquota do estado, a alíquota do destino e somar a alíquota da União. Todo mundo reclama, putz, 5.500 alíquotas, 27 alíquotas dos estados, mas, assim, perto do que a gente tem, isso é manipulável por uma planilha de Excel raramente atualizada, porque você tem que alterar os tributos ano a ano, e, portanto, não pode ter uma alteração do dia para a noite. Além disso, a gente pensou lá atrás, isso não está na PEC, mas na lei do tributo, na lei do IBS, que é o IVA nacional, essa alíquota só poder valer depois que ela for transparentada para o contribuinte num site, numa página virtual, não só na publicação do Diário Oficial. Então, um certo privilégio, eu não diria privilégio, né, mas um certo bom serviço para o público de transparência para o contribuinte poder consultar a legislação do estado ou do município para onde ele está vendendo. E aí, para onde ele recolhe essa guia? Ele recolhe essa guia para um órgão centralizado, que era chamado de comitê gestor, hoje é chamado de Agência Tributária Nacional, na PEC 45, e esse órgão é que verifica as operações B2B e as operações B2C para descobrir e entender quando é que o imposto tem que ir para aquele estado. Então, se eu, na verdade, quando eu vendo de São Paulo para Goiânia, eu vendo não para o consumidor final, mas eu vendo para uma concessionária, que depois vai vender para o consumidor final, esse imposto, na verdade, não pertence a Goiânia ainda. Goiânia o órgão vai reter esse imposto, tanto de Goiânia como de Goiás, como da União Federal, e vai esperar até o carro ser efetivamente vendido para o consumidor final. Então, claro que isso no fluxo não existe essa espera propriamente, né? Quando isso entra em operação, as coisas vão acontecendo, tem venda para o consumidor final acontecendo, enquanto tem venda para a empresa acontecendo, no fluxo, né? Mas o que vai acontecer é que os estados só vão receber o dinheiro quando for efetivamente uma operação de consumo final, que é para onde o estado e o município efetivamente pertence o imposto, a regra propriamente do destino. Essa principal mudança é que faz com que existam perdedores e ganhadores. Por quê? Porque hoje o imposto ele é repartido não por um sistema de repartição de receita, mas por um sistema de repartição de tributação, onde nessa operação que eu dei o exemplo, São Paulo fica com uma parte do ICMS e Goiás fica com outra parte do ICMS. Né? Eu não vou ter mais esse duplo recolhimento de São Paulo uma parte e Goiás outra parte. Tudo vai ficar para Goiás. Isso vai fazer com que São Paulo perca muita arrecadação. É o sistema da origem que acaba. Para mitigar essas perdas, que são muito concentradas no Sudeste, no Sul e Sudeste, mas especialmente no Sudeste, foi pensada uma transição de 50 anos, que hoje está um pouco menor, hoje está de 40 anos na última versão, em que esse órgão que arrecadou o dinheiro, ele não distribui conforme esse critério do destino e do consumo. Ele distribui ainda conforme o critério antigo. Então, se São Paulo arrecadava 150 bilhões de ICMS, de acordo com o critério atual, que é de origem e destino misturado, ele vai continuar recebendo 150 bilhões de reais. É muito mais, né? São uns 400 para falar uma por baixo. Então, São Paulo vai continuar recebendo seus 400 bilhões de ICMS por entre 25 e 30 anos, agora eu não me lembro de cor, já foram tantas versões. Ele vai continuar recebendo como se ele tivesse o ICMS, não como se ele tivesse o IBS. E a partir do 30º ano, é que aí sim São Paulo começa a ver a sua receita minguar, porque ela começa a ser distribuída somente pelo destino, mas ao longo de 10 anos. Então, eu vou adaptando a minha receita 1/10 por ano, de modo que os governadores daqui a 40 anos é que, de fato, vão ver essas perdas e ainda assim mitigada por mais de 2 mandatos, dada essa transição dupla. Isso tudo o contribuinte não vê, esse tempo de 40 anos, 30 anos. O contribuinte está lá recolhendo a sua guiazinha, somando as 3 alíquotas. O contribuinte tem essa complexidade por, no máximo, 6 anos na última versão da PEC. Durante 6 anos, o contribuinte vai ter que pagar os dois. Ele vai ter que pagar um pedacinho dos impostos velhos e um pedacinho do imposto novo. E por que isso?
basicamente por causa dos incentivos fiscais. Porque muitas fábricas, especialmente as indústrias, fábricas, centros de distribuição, logística, etc., foram feitos, esses investimentos foram feitos com muito incentivo fiscal do ICMS. Precisam de um phase-out mais suave, e IPI também, por causa da Zona Franca. Então, você precisa ir acabando com o imposto e com os incentivos de uma maneira mais gradual e colocando o imposto novo da mesma maneira gradual, compatibilizando sempre a trava da arrecadação total. O imposto novo mais o imposto velho não pode arrecadar mais do que a gente arrecada hoje. Não é super simples, mas é um pouco de... É um sistema que, quando as pessoas ouvem, reclamam que é complexo, mas é difícil de você fazer essa transição de forma diferente que não assim. Eu fui clara, Samuel? Vanessa, foi super clara. Então tá bom. Uma questão, esse mecanismo de repartição entre os entes, ele vai ser automaticamente usando nota fiscal eletrônica. Você acha que a implementação disso é expedita ou não? É complexa? Samuel, só um pouquinho. Vanessa, desculpe. Eu só quero dar tchau para o Jobim, agradecer a presença dele aí. Tá bom. Obrigada, ministro. Foi uma ótima exposição. Muito obrigado. Um abraço a todos. Obrigada, ministro. Tchau, tchau. Desculpa, Zeca. Samuel, sim, a expectativa é de que com o nível de digitalização que a gente tem, hoje a gente já tem nota fiscal eletrônica em todos os estados, a gente tem um projeto muito avançado de nota fiscal eletrônica para todos os municípios, que é um programa com código aberto, claro, que todos os municípios teriam acesso. Então, o Brasil, ele avançou mais na tecnologia do que no sistema tributário. Então, quando a gente põe um sistema tributário europeu para rodar, a nossa tecnologia roda, que é uma maravilha. Vai ser como tem um sistema de... mais motor do que carroceria. Exatamente. Vanessa, é bem isso. Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, de novo, na bancada da Marta, aqui dos leigos, tá? A gente se dá direitos, assim, como a gente não entende do assunto. Fazem muito bem. Depois da sua pergunta, entra a Marta, que está na fila, depois de você. Tá bom. Vanessa, a gente pegou, que esse é o ponto do contencioso, ser 7 vezes maior. A gente sempre tem uma dimensão do contencioso trabalhista, quando a gente não tem um rolo tributário, a gente sabe de amigos que sofrem o contencioso trabalhista. Empreendedores, sobretudo empresas pequenas, e quando você diz que esse contencioso tributário no Brasil é 7 vezes maior do que o trabalhista e que isso representa 75% do PIB, eu estou imaginando que um dos primeiros desafios que vocês têm quando vocês fatiam a reforma e focam no serviço é tirar essa força de arrasto da nossa economia para o lado. Mais do que ganhar é parar de perder, né? Pronto, ótimo. Por que eu estou te colocando essa questão do ponto de vista de um leigo? Tá? Porque essa conversa que foi planejada, a partir de uma conversa com a Marta, onde a gente se deu conta, na nossa percepção, existe um excelente nível de informação. Você pega o Samuel, o Armínio, talvez a Lúcia, mas quando você vai com pessoas que não têm um contato direto com a área de gestão da economia, falta um gancho em que há o seu pego para apoiar uma reforma modernizadora relevante, estratégica, que aparentemente nos bota quase num modelo feudal aqui, né? de ordens profissionais com particularismos de todo lado inadministrável, né? Aqueles 2.000 horas que você falou que uma empresa leva para pagar seus impostos para ter conformidade. Então, assim, as razões para fazer, elas não precisam nem ser tão eloquentes quanto as razões para desfazer o que tem aí. Mas isso, frequentemente, nas conversas, se toma um viés, assim, assumindo que todos já estamos alfabetizados e na mesma página, e a sensação que nós temos, nós leigos, é de que isso não é verdade. Quer dizer, que nós não nos falta vontade de promover reformas no Brasil. Eventualmente, como é o caso, nos falta bons argumentos para a gente criar o goodwill necessário para esse negócio. Então, eu queria que você falasse algumas coisas que são mais apreensíveis por alguém assim no nível a 10 mil metros, tá? Não a 100 metros, como são as perguntas do Samuel, 100 metros de altura. A 10 mil metros, em algum momento eu vi aí que nós teríamos um ganho de produtividade de 20% do PIB. Bom, se você está fatiando, então é correspondente àquilo que haverá incidência então, no consumo. E eu estou entendendo que, na dúvida, na renda, vocês não estão jogando ficha nesse negócio, mas estão jogando todas as fichas no consumo. Quanto é que um sucesso, digamos, de 70% dos objetivos de vocês pode impactar de ganho de produtividade na economia brasileira? Se vocês já projetaram isso de alguma maneira. Essa pergunta eu fiz ao Sérgio também na última semana e a resposta ficou vaga no meu juízo.
Tá. É difícil a sua pergunta, Zeca, mas, na verdade, ela é o grande ônus que a gente, como formador, tem, pelo menos a tentativa de formar opinião na reforma tributária, tem que cumprir, né? Então, eu digo que não são as pessoas que não entendem, a gente não deve estar assim, conseguindo explicar bem. Então, grande parte desse ônus hoje está com a gente e está com o governo. Quando eu estava no governo, eu fiz a lei do IVA federal, Zé, que eu tentei fazer exatamente o que você falou. Eu levantei quantos campos tinha a nota fiscal e quantos campos da nota fiscal eu ia eliminar com a lei nova. De 72 campos, eu ia para 19 campos. Então, as pessoas conseguiam ver a diferença entre o IVA federal e o PIS/COFINS. Eu levantei que 75% do contencioso era de um artigo daquela lei que a gente ia mudar. Então, eu, de fato, tentei deixar concreto na vida, não na vida da população em geral, porque, de fato, a discussão de IVA aqui no Brasil não chega na população, mas nos empresários e nas pessoas que não lidam com direito tributário todos os dias, a concretude dessa dimensão de porque a reforma tributária era boa, mostrando, por exemplo, que toda operação entre empresas ficaria muito melhor, mais fluida, não só menos burocrática, mas menos onerosa, com menos resíduo de imposto, mostrando com umas figurinhas e etc. Então, eu acho que esse trabalho, eu estou esperando que o Bernard também faça no governo, junto com a Camila, que era assessora do Roberto Rocha, que é um trabalho um pouco de ilustrar e concretizar as promessas da reforma tributária. A parte do crescimento econômico, eu conheço os mesmos estudos que o Gobetti, que são os estudos da Débora Freire, na verdade, que era orientadora de uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado que tentou medir os impactos da reforma no crescimento econômico, e o trabalho do Braulio Borges, que foi feito sob encomenda do CECI. Eles dois têm promessas de crescimento do PIB entre 15% e 20%. Eu não sou economista, não consigo discutir com eles, mas eu consigo te dar o seguinte exemplo. Hoje, eu não advogo mais, mas eu tive um cliente da área de produtos farmacêuticos, gás, essas coisas todas, que ele ficava em São Paulo, e a distribuidora dele ficava em São Paulo e as farmácias ficavam em São Paulo. Mas ele pegava um caminhão daqui de Vinhedo, Atibaia, e ia até Goiás, trocava a nota fiscal e voltava de Goiás para São Paulo. Por que ele fazia isso? Porque se ele faz isso, a margem de lucro dele é 100. Se ele não faz isso e fica só em São Paulo, a margem de lucro dele é 80. Vanessa, então, o caminhão vai carregado ou descarregado? Não, vai carregar. Antigamente, vou te falar, não ia nem o caminhão, só trocava a nota. Aí o pessoal começou, obviamente, a perceber que tem que ser minimamente com substância a operação. Então, ele vai com o caminhão carregado, para no centro de distribuição que ele fez em Goiás, fica habilitado ao incentivo fiscal de distribuidoras em Goiás, troca a nota fiscal, ou seja, ele vai lá só para aproveitar o incentivo de Goiás e volta para São Paulo. Por quê? Porque esse incentivo fiscal de ICMS faz ele pagar menos ICMS e aumentar a margem de lucro dele. Isso se chama ineficiência alocativa, ou seja, meu insumo está aqui, meu consumidor está aqui, meu mercado está aqui, meus insumos estão aqui, mas para que você vai até Goiás? Porque assim eu vou pagar menos ICMS e minha margem de lucro é maior. Ou seja, a gente direciona a lucratividade do empresário de acordo com a carga tributária e não de acordo com a eficiência econômica, como manda o bom manual de economia e todas as pesquisas empíricas recentes sobre crescimento econômico. Se o Samuel não me indicou nenhuma que é ruim. Todas as que ele e o Marcos Lisboa me indicam, eu já li. Então, se é verdade que esse tipo de distorção alocativa é a principal responsável pelo não crescimento econômico dos países, esse tipo de operação a gente não vai ter mais. Então, digamos que o que a gente chama de distorção alocativa, esse é um exemplo, e o que se diz é que isso é o principal responsável pelo nosso baixo crescimento econômico. Então, tentando montar um argumento mais lógico ou meio silogístico, dado que distorção alocativa é o principal elemento, dado que a gente induz no sistema tributário um monte de distorção alocativa, a nossa conclusão é, tirando a distorção alocativa, a gente vai ter um crescimento econômico bom, ainda que eu não consiga entender a metodologia. Então, esse tipo de tradução, Zeca, dos argumentos que estão na esfera do Samuel, não na nossa, é um dever que nós, acadêmicos, que eu me imponho, e é um dever que eu acho que o governo e o Congresso, eu me proponho sempre a ajudar, estou sempre ajudando, tem que fazer agora. Esse tipo de ônus de conversar com as pessoas numa linguagem acessível. Nossa, excelente, Vanessa. Não sei se tem mais alguém. Marta, ainda?
A Marta e o Armínio. Tá, Armínio, eu daí queria e aí encerramos. Tá bom. Eu queria primeiro agradecer você, Vanessa, porque assim, o que eu acho dessa reforma é que assim, ela é brutalmente complexa então assim, eu acho que uma característica dessa reforma, que na verdade é de muitas reformas semelhantes, né, é que quem sabe que vai perder, primeiro assim, reage, se mobiliza mais, e quem sabe que vai ganhar não sabe que vai ganhar e, portanto, não se mobiliza, né? Então, e desta reforma em particular, a oposição à reforma bate o samba da nota só, que é o samba de que vai aumentar a carga, que é uma coisa que horroriza todo mundo em qualquer lugar do mundo, em particular no Brasil, né, pelas razões que você apresentou lá quando você apresentou os dados, e cabe ao governo e aos defensores da reforma a tarefa extremamente complexa de detalhar os benefícios da reforma. Então, assim, não é só a dificuldade de explicar, é que as tarefas são muito desiguais no debate sobre a reforma, tá? Então, assim, eu só queria te fazer uma pergunta, só para não, assim, eu teria umas 300 para fazer para você, mas eu queria fazer Mas você tem meu WhatsApp, Marta, fica à vontade. Quem é que perde, de fato, com a reforma? Marta, do ponto de vista do setor econômico, ninguém. Eu vou te dar um exemplo. Eu hoje, vamos supor que eu fosse, mas eu não sou mais, mas sendo advogada, eu vendo meu serviço para a Petrobras por R$100 e incluo 5% de ISS. Então, eu vendo para a Petrobras por 105. O custo desse serviço de escritório de advocacia, de advogado para a Petrobras é 105. Se eu tiver 25% de IBS, o custo desse serviço para a Petrobras é 100. Por quê? Porque os 25 de IBS são creditáveis para ela. Então, toda, não existe nenhuma exceção, é impossível. Toda operação entre setor econômico, B2B, é mais vantajosa no sistema de IVA, independente da alíquota. Se a alíquota for 50%, é melhor do que o meu 5% de ISS, porque ele é 50% creditável para a Petrobras, e não 5% de custo. E aí os advogados dizem, mas eu estou no começo da cadeia, eu tenho muita folha. É irrelevante. Como você está no começo da cadeia se você presta serviço para a Petrobras, que produz combustível? Então, essa noção do setor de serviços, de que eu estou no meio de que eu tenho muita folha de salário e de que eu estou no começo, no final da cadeia, é completamente errônea. Ela é muito viciada pelo nosso sistema atual. Porque, a bem da verdade, é que nenhum setor perde, nem o setor de serviços, com a neutralidade do sistema de débito e crédito. Quem perde? Quem vai perder mercado são alguns produtos e, eventualmente, alguns serviços vendidos por algumas empresas ou algumas cadeias formadas por empresas que hoje têm muito benefício fiscal. Ou seja, eu vou te dar um exemplo. Tinha uma empresa de alimentos do Nordeste, bem conhecida. Toda a lucratividade dela, Marta, vinha do incentivo de ICMS. Toda a lucratividade dela. Se você tira incentivo de ICMS, ela deixa de ser uma empresa competitiva. É porque o alimento vai aumentar de preço? Não necessariamente. É porque toda a margem de lucro desta empresa vinha de um incentivo. Não é o caso de 100% das empresas do setor de alimentos. Então, você não tem muito setor perdedor, você tem alteração de preços relativos, mas você tem muito mais, na minha visão, empresas que vão morrer porque só existem graças ao benefício e empresas mais eficientes que vão tomar o lugar delas. Eu não consigo ver setorialmente. Agora, é claro, tem algumas estimativas. O Banco Mundial tentou montar, junto com o Eduardo Fleury, algumas cadeias partindo de algumas premissas. Então, vamos lá. No setor de serviço escolar, é mais fácil você montar essa simulação, porque todo o serviço de educação é para o consumidor final. Então, você imagina lá a quantidade de insumos, pega dados públicos, ou até monta uma matriz efetivamente mais próxima dos dados reais, e tenta entender quanto é que vai custar a mensalidade. Eles chegaram a um preço mais alto de cerca de 15%, se eu não me engano. Exceto para o Simples Nacional, que tem impacto de 0,05%. Então, o Banco Mundial, junto com o Eduardo Fleury, tentou fazer esse cálculo de impacto. Se eu não me engano, a Débora também, no trabalho dela. Ou seja, você faz um impacto imaginando uma cadeia de valor que tem uma alteração final de preço relativo relevante. Basicamente, nessas simulações, quem aparece são saúde, educação e uma parte de alimentos.
Então, digamos que, segundo os cálculos, quem perde são esses setores. Agora, eu acho um absurdo eu pagar 15% menos de imposto na escola do meu filho, honestamente, assim, só entre nós, e pior ainda, não pagar imposto nenhum quando uso o sírio-libanês, né? Então, assim, entre nós, perdem, mas as pessoas que, de fato, consomem esses serviços são pessoas que têm capacidade de pagar, e não as pessoas que usam o SUS e a escola pública, né? Então, hoje, o que, na verdade, tem uma subdimensão da capacidade contributiva, porque quem consome serviço privado, com a universalização da educação e da saúde que tem o Brasil, tem capacidade contributiva. Aí é mais minha opinião. A minha principal pergunta era a que a Marta já fez, mas só para ter certeza que eu também não estou me perdendo aqui, apesar de eu já ter estudado isso não tanto quanto Samuel e outros. Quando você vende para a Petrobras, tudo bem, mas se você vende um serviço para um consumidor final, por que isso gera tanta resistência do setor de serviços? E você dá essa explicação. Eu tomaria cuidado também na campanha. Bom, primeiro, eu devia ter dito espetacular, Vanessa, mil obrigados. Mas porque, quando você diz que alguns vão perder e outros vão ganhar porque eles recebem benefícios, é real para eles isso. É verdade que isso, não, do ponto de vista agregado, não é uma perda. É um ganho porque não só você está melhorando a alocação de recursos, que seria, vamos dizer, o lado da oferta, mas você também vai estar distorcendo menos para os consumidores que vão poder ter as suas preferências naturais respeitadas, o que pode ser um ganho também bem relevante. Nem sempre é fácil de se estimar, mas existe. Mas qual é o auê do mundo de serviços? E eu pergunto se está justamente nisso. Você vai lá cortar o cabelo, seu corte de cabelo custa R$40, agora, de repente, ele vai custar 50. Na verdade, a neutralidade do IVA na operação B2B, eles não conseguem entender de jeito nenhum, Armínio. Nem na Fiesp eu consegui convencer algumas pessoas, por exemplo, do setor de construção civil, que constroem para o governo, que, na verdade, o preço dele diminui, não aumenta em 25%, né? Porque eles somam alíquotas nominais, então ele paga, sei lá, 3% do faturamento no RET, ou ele paga 2% de ISS sobre a construção, exceto os materiais. Então, a cabeça deles é de alíquota nominal, não é de resíduo de imposto, e eles comparam a alíquota nominal com os 25%. Então, a grande maioria da gritaria é essa, é de fato desinformação e desconhecimento do imposto. Tanto que, depois de um ano conversando na Fiesp, exceto casos muito pontuais, isso finalmente levou a Fiesp a um posicionamento favorável à reforma, acho que o Josué deve divulgar nos próximos dias. Então, eu tenho, assim, testemunho de que a grande parte é por desconhecimento, sim, desse sistema de débito e crédito do imposto. Agora, as empresas que têm essa noção de que a lucratividade delas vem de todo incentivo, você tem razão. Como é que eu vou dizer para eles, assim, você é uma empresa ineficiente, tchau, você tem mesmo que sair do mercado e ir embora. Não tem muito argumento, né? Então, elas vão resistir, e aí entra o famoso capital político para, digamos assim, ultrapassar essas resistências individuais. Uma parte das resistências a gente consegue ajudar, que é desconhecimento. Uma parte das resistências, que é de perda efetiva das empresas ineficientes, entra esse famoso, o impopular do executivo e, eventualmente, do legislativo para poder superar. O que se diz muito é que, nesse caso do serviço de cabeleireiro, e isso está certo, eles estão no Simples. 97% das empresas prestadoras de serviço a consumidor final estão no Simples Nacional. E eles têm... tanto eles não vão precisar pagar esses 25%, porque eles podem continuar no Simples, como no sistema do Simples tem muito subsídio implícito. Então, eles pagam uma carga tributária menor na renda, na folha e no consumo. Então, o que pode acontecer é que o preço deles quase não varia. Vai variar um pouco, porque ele vai comprar insumo com 25%, secador de cabelo, shampoo. Então, não é verdade que as empresas do Simples não vão ser impactadas, porque os insumos deles vão vir com 25%. E eles vão até fazer a conta para ver se vale a pena sair do Simples no IBS. Mas não vai ser um impacto tão brutal, porque eles vão continuar se aproveitando do subsídio do Simples.
E desses 97% de empresas prestadoras de serviço dentro do Simples, eu já estou tirando os serviços da administração pública, que você não pode contar muito, né? Obviamente dentro do que eles chamam de 70% do PIB de setor de serviços, ou seja, pegando só o setor de serviços a consumidor final, tirando o B2B e tirando a administração pública. Então, efetivamente, 97% das empresas está no Simples e vai ter esse impacto um pouco conforme os insumos que elas compram, se é de empresa tributada, com 25%, se é de outra empresa do Simples, aí depende um pouco da formação da cadeia. O Simples vai distorcer um pouco essa questão da neutralidade, aliás, vai distorcer bastante. Mas a nossa expectativa é de que no meio da cadeia todo mundo vire IVA normal e que só no finalzinho eu possa optar por continuar no Simples se meu preço for menor ou não, dependendo dos meus créditos. Muito bom, excelente, Vanessa. Nossa, e uma outra coisa que o Sérgio falou, presumo que você confirme. O Márcio Fortes está com a mão levantada, Zeca. Ai, desculpa, nem vi. Então, o Márcio é o último a perguntar e a gente encerra. Márcio, por favor, Márcio. Muito obrigado, Zeca. E, olha, parabéns, viu, Vanessa? Está ótima a explicação, o Samuel saiu, queria transmitir para ele também. Tudo muito bem. Só que vocês estão nessa espécie de campanha de convencimento focados em quem paga imposto. Como eu vejo, conversando sobre isso depois da semana passada e tal, o seu grande adversário para a reforma são os estados e municípios, porque eles não acreditam. Quer dizer, vai haver uma briga Hoje, os municípios cobram o ISS deles, e o IPTU e aquelas coisas, e recebem uma parte do ICMS, uma parte federal. Tá arrumado. A carga tributária é alta para quem paga, mas para o cara que tem que pagar, o prefeito, que tem que pagar salário de professor, né, e a conta de luz da iluminação pública, ele está com a equação dele mais ou menos equilibrada, com viés de baixa. Toda hora tem que atrasar pagamento, isso e aquilo. Eles têm terror de, ao ser implantada uma reforma, haver uma diminuição da sua arrecadação, na ponta da prefeitura. Não confiam nos sistemas eletrônicos, não confiam nos governadores, que acham que o governador vai receber o imposto único e não vai repassar para as prefeituras o que tem que repassar, e não confiam no governo federal, que acham que é incompetente. Então, você aí tem que fazer uma coisa diferente. Primeiro, o Fernando Haddad tem que ser acreditado, não é? Não é só o Bernard Rappi. O governo inteiro precisa afirmar com credibilidade que a reforma é produtiva para aumentar a arrecadação e tal, no médio prazo, e que, na transição, vai haver um trato qualquer para que não haja perda de arrecadação. A reforma, como está, não passa no Congresso por pressão de prefeitos e governadores. Acredita no que eu estou falando, que eu ouvi isso de mais de 3 prefeitos e interessados na questão do lado da arrecadação. Não da arrecadação federal, mas da arrecadação na ponta. Quem paga professor primário é prefeito. Obrigado, Márcio. O Haddad deve estar conosco aí agora, daqui a umas 2 semanas, viu, Márcio? Só para você saber. A gente vai fazer uma reunião de avaliação dos 100 dias e 1 semana depois ele deve estar conosco. Então, talvez seja uma boa oportunidade de falar sobre isso. Eu também acho que você tem um baita ponto aí. Eu tenho certeza que o pessoal que está nos bastidores aí arquitetando essa reforma, como é o caso da Vanessa, sabe que esse é um ponto hipersensível, sobre o qual, aliás, vocês têm pouca ascendência. Quer dizer, eu acho que aquela lógica dos políticos de esperar a bola no pé para botar para gol quando já não tem mais goleiro, não vai dar. A obra política e de comunicação com a sociedade, e aí esses stakeholders, aí, prefeitos e governadores, são absolutamente decisivos. Parece muito evidente isso. O Sérgio colocou aqui, isso que eu ia te falar antes do Márcio falar, Vanessa, que tem uma cenoura para aqueles estados do Sul que vão perder receita em 40, 50 anos, que o gradualismo com que será implantada a reforma, como você explicou mais detalhadamente agora, vai dissolver esse impacto negativo, que será também, ao longo do tempo, compensado pelo próprio crescimento econômico. Exatamente. E o crescimento econômico incentivado pelos ganhos de eficiência da reforma. Perfeito, então, é isso mesmo. Estes argumentos, eu acho que eles estão muito, muito, muito mal colocados. Me parece assim, que a conversa tende, quando vai para os experts, tá? Tende a ter uma aridez
justamente para aqueles que precisam ser convidados para apoiar. Assim, pegando os macro-argumentos, como a gente pega e se sente convencido nessa cadeia de confiança que a gente está num grupo fechado como esse, é mais simples. Mas quando eu imagino que se eu tivesse essa função de, a partir de amanhã, sair pelo interior a convencer prefeitos a apoiar, eu ainda me sinto muito, sabe, eu tenho uma arma conceitual sem munição. E essa estratégia de convencimento, ela é, se não for mais importante... Porque, curioso, que nem o Gobet nem você falaram de oposições técnicas sérias ao projeto. Me parece que ele é impossível se colocar contra esse projeto, dado que nós estamos no ranking dos países do mundo nas piores colocações. Então, assim, é puxar o Brasil para ser compatível com uma democracia ocidental com aspirações que não seja ser o que nós somos, que seja ser um pouco melhor, não é? Exatamente. Então, esse argumento ele precisa ser... não tem que ser para meia dúzia de economistas bem informados, ele tem que ser distribuído para todos, para o jornalista leigo. O target tem que ser esse. O target tem que ser esse. Entende? Esse cara tem que ter uma short list de argumentos, porque alguns dos quais você trouxe aqui, no meio de uma conversa mais complexa, né? Eu acho que boa parte dessas complexidades a gente tem que se dispensar para a gente pegar o fundamental. O que nós precisamos dizer aí fora para aprovar esse negócio? A gente precisa de alguma vitória. O Brasil precisa, isso não é uma causa do Haddad ou do Bernardo Api, que eu nem sei o Bernardo Api. Eu tenho falado com o Haddad, mas eu acho que isso está no horizonte de muitas prioridades. Então, não é uma prioridade política estratégica para ele aí. E se não for, ele não vira o Lula. E se ele não vira o Lula, ele não engaja, ele não vira a opinião pública. Eu concordo com você totalmente, Zé, que eu acho que esse é um ônus mais do governo e do Congresso. Eles têm dificuldade de encontrar pessoas, eles acham que tem que contratar pessoas de mídia, de marketing, de publicidade. Eu digo, não, gente, tem que ser um técnico que conheça tanto que a simplificação não lhe custe. Né, que ele consiga simplificar. E aí tem que fazer um pouco de um alinhamento entre um excelente técnico... Adapta o Drauzio Varela. Isso, o Drauzio Varela, é isso? Isso. Eu acho que vale é o oráculo da reforma tributária, é isso. É isso mesmo. Eu acho que essa figura foi um bom exemplo. Eu acho que você tem razão. Eu acho que precisa desse esforço de comunicação do especialista com o comunicador para poder juntar as duas coisas e começar a não pregar mais para convertido, né? A gente está pregando para convertido. O Márcio, por exemplo, tomou 3-0 desses prefeitos, ele não virou nenhum. Quase que ele vira contra, tá? Mas aqui eu acho que o diagnóstico da semana passada é muito semelhante ao da conversa da Vanessa hoje. Quem sabe que vai ganhar não sabe que vai... Quem vai ganhar não sabe que vai ganhar. Essa frase é forte, Marta. Essa que tu fez, essa frase da Marta é muito boa. Você tem que ajudar. Quem sabe que vai perder, Marta, sabe que vai perder. Quem sabe que vai ganhar, não sabe que vai ganhar. Ou não fala, né? É igual a avaliação dos meus alunos. Quem gosta da minha aula não fala. Quem só não gosta que escreve. Não, ele até acredita que vai ganhar. Ele até acredita que vai ganhar. Mas depois de algum tempo, quando passar a produtividade... ele tá olhando o agora, né? Não me interessa. O brasileiro, sobretudo o empresariado, é muito imediatista. Essa reforma tem que se tornar algo cool, ela tem que ser alguma coisa que vai para o chão das ruas. Tem que ser, nós precisamos muito desse negócio. Como é que a gente viveu sem isso até hoje? E é verdade, né? Nossa, é impressionante. A gente está indo devagarzinho, mas está indo. Eu acho que quanto mais mais demora, mais a gente chega perto, e não o inverso, como as pessoas acreditam. Estamos torcendo muito por vocês, ficamos à disposição, Marta. A ideia do grupo aqui é botar um pouco dessas cabeças que a gente tem, assim, alinhar com esse esforço. A nossa ideia é ir para a última milha, é incomodar onde a gente precisa incomodar. Não é só ficar fazendo estudos e reflexões, não. A gente está com essa prática de meter a mão onde a gente puder, tá? Então, assim, conta com a gente. Estamos alinhados. Parabéns pela iniciativa, viu? E muito obrigada por poder colaborar aí com vocês. Vou ficar à disposição também. Obrigado pelo teu trabalho. Que eu poder ajudar. Obrigada, gente. Parabéns, Vanessa. Obrigado. Parabéns. Boa noite. Parabéns, obrigada, Márcio. Obrigado. Tchau, gente. Obrigada.